patrocinadora de hoje, a Patrícia Flores, é uma produtiva que eu já conheço há bastante tempo e eu tenho muito orgulho de acompanhar o progresso dela enquanto empresária. O trabalho da Patrícia é muito baseado em realizar sonhos. Eu nunca vejo a Patrícia vender consórcio, ela vende transformação, ela vende conquista, ela vende aquisição, ela vende independência financeira, ela vende uma forma de superar o desafio comportamental de guardar dinheiro, né? Então ela trabalha muito com como a ferramenta consórcio pode servir para o atingimento dos nossos objetivos. E isso tem tudo a ver com a aula de hoje, porque tem muita coisa do nosso futuro que a gente não planeja. A gente não fica pensando muito em aposentadoria, a gente não fica pensando muito em patrimônio, a gente está sempre pensando, especialmente quem empreende, né? Pensando no mês seguinte, pensando no próximo trimestre. E às vezes a gente deixa a desejar no planejamento a longo prazo. E aí, profissionais como a Patrícia, que nos mostram que o longo prazo passa rapidinho quando a gente está construindo o que tem que construir, aí a gente se sente bem mais até seguras, né? Para tomar boas decisões. A Patrícia já tem mais de 15 anos de experiência em consórcios e o escritório dela fica no Icon Assis Brasil, aqui pertinho do Product Office, e ela também atende fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul, na modalidade virtual também. A Patrícia já se tornou uma referência em consórcios, especialmente pela linha de comunicação que ela segue, que eu admiro muito, falando sobre escolhas. Simples assim. Ela vai lá e posta nos stories dela, gurias, olha só, uma parcela, tanto valor. Tanto valor é a mesma coisa que lanche, é a mesma coisa que streaming, é a mesma coisa que Zé Delivery, é a mesma coisa que tanto dinheiro que a gente gasta sem prestar atenção que não está construindo nada. Agora, quando tu vai lá e paga a tua parcela, tu tá realmente construindo algo para o futuro. Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um investimento financeiro em todas as modalidades em que isso acontece. Então, eu admiro muito o trabalho da Patrícia pela forma como ela faz. Não só por ser uma ferramenta que eu acho muito inteligente, mas pela forma como ela apresenta isso verdadeiramente como uma solução aos nossos ímpetos improdutivos de euforia, né? A gente ainda estava falando sobre isso no movimento estratégico em grupo na sexta, que às vezes a gente vai lá e se dedica um monte para atingir uma meta e aí a gente vai lá e gasta todo o dinheiro dessa meta batida e acaba não construindo nada com ele. Então, ela tem muito esse trabalho, esse papel de nos mostrar, olha, se a gente trabalhou tanto para atingir esse resultado ele precisa voltar pra gente em forma de conquistas. E aí, enquanto a gente está dizendo que as outras pessoas isso, as outras pessoas aquilo, a gente poderia estar focada no nosso próprio progresso, na nossa própria construção de patrimônio, de estabilidade financeira e assim por diante. Então, eu admiro muito o trabalho da Paty, já falei várias vezes. Se vocês entrarem aqui no QR Code do Instagram dela, vocês vão ver muitos conteúdos muito legais, inclusive de contemplações dela, e eu falei isso na aula passada e vou falar de novo. Eu tenho muito prazer, muito orgulho de apresentar patrocinadoras que fazem nas suas vidas, nas suas empresas, nos seus projetos, aquilo que nos ensinam a fazer. E a Patrícia é exatamente um caso desses. Ela mesma sempre compartilha as situações das cartas que ela tem, né, dos consórcios que ela fez para investimento dela, para sonhos dela, e ela trabalha muito com a informação. Então ela nos ensina de verdade como funciona, o que pode, o que não pode, e sem ficar dizendo que vai contemplar no mês que vem, mas ensinando que no final das contas a gente pode dar o primeiro passo e enquanto aquilo está acontecendo a gente está fazendo outras coisas, quando na verdade muitas vezes a gente faz o contrário. A gente não dá o primeiro passo porque acha que vai demorar e aí depois se cansa de esperar e vai lá e se coloca num financiamento e acaba tendo problemas muito maiores. Então, conheçam o trabalho da Patrícia, aqui tem um QR Code pro WhatsApp dela também. Perguntem, se informem, digam, olha Paty, eu posso pagar tanto por mês, ou hoje eu invisto tanto por mês. Quanto eu poderia colocar no consórcio? Como que funcionaria? Perguntem, se informem. Eu vejo que a gente às vezes tem alguns preconceitos ou algumas experiências ruins sobre como as coisas funcionavam antigamente e aí a gente às vezes não se permite ver como funcionam agora. E as coisas mudam e tem profissionais cada vez mais qualificados trabalhando com isso. E a Patrícia é um exemplo. Então, conversem com a Patrícia, conheçam as soluções dos consórcios, entendam que a gente está falando de
superar desafios comportamentais de não guardar dinheiro através de um comprometimento que pode nos trazer aquisição de bens, que pode funcionar como um investimento, mas que de qualquer forma vai contribuir com o nosso futuro e desenvolver essa disciplina de fazer o que tem que ser feito. Se a gente recebe um boleto para pagar lá um financiamento, a gente não paga? Paga. Só que às vezes quando a gente tem que ir lá e fazer o Pix, a gente às vezes não faz, né? Eu tenho que guardar esse dinheiro, não guarda. Então, usa isso a favor nosso para superar esse ímpeto improdutivo de muitas vezes gastar dinheiro errado e não pensar lá na frente. Como o tema da aula de hoje é coisas que nós não planejamos, muitas vezes a nossa aposentadoria é uma coisa que nós não planejamos, né? A gente gosta tanto do que a gente faz que a gente não pensa que a gente não vai querer fazer para sempre ou não vai querer fazer para sempre nesse ritmo. E aí, quando a gente fala de sonhos e de planejamento a longo prazo, não tem como a gente não falar de dinheiro. Falem com a Paty. Sigam ela no Instagram, marquem ela quando forem postar que estão estudando com a aula de hoje e falem com ela no WhatsApp também, para entender um pouco melhor. Tomem um café com ela ali no Icon, eu já sei que o escritório é lindo. E a Paty é super acolhedora, vocês viram ela palestrando no Acelere também, nos ensinando de uma forma super leve, fazendo dinâmicas, etc. Então é uma profissional que eu admiro bastante e estou muito feliz em tê-la aqui patrocinando a aula de hoje. Tá certo? Eu quis colocar aqui agora essa frase que eu li ontem no livro que eu ainda tô lendo. Ele diz que a vida consiste não em se encontrar, mas sim em se construir. Eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho da Paty, porque é muito fácil a gente dizer que não tem disciplina, que não consegue guardar dinheiro, que a minha família toda foi assim e eu fui assim e é um desafio meu. Tá, mas eu sei, mas e se eu me construir uma pessoa diferente? E se eu utilizar ferramentas que já existem no mercado e que são oferecidas por profissionais que são certificados, que são capacitados, que são competentes, que são experientes para me conduzir, se eu utilizar isso que eles oferecem a meu favor para eu superar, então, esse desafio comportamental que eu tinha? E se eu começar a pensar que eu posso fazer isso por mim e que a minha empresa também pode fazer isso? E se eu começar a pensar assim, como pode ser? Será que não pode ser tão mais legal? A gente tem fragilidades de planejamento, de constância, de visão, de uma série de coisas. Mas a gente também tem ao nosso lado N oportunidades para nos ajudar a superar isso. Na minha concepção, o trabalho da Patrícia, do jeito que a Patrícia faz, é um exemplo grande disso. Por isso eu conversei com ela sobre a aula de hoje e disse, olha, acho que a aula de hoje tem tudo a ver com o teu trabalho. Porque a gente realmente não pensa. A gente sabe qual é o próximo carro que a gente quer ter, mas a gente não tá fazendo nada para tê-lo agora. A gente sabe qual é a próxima casa que a gente quer ter, mas a gente não tá fazendo nada para isso agora. A gente sabe que tem um investimento que a gente gostaria de fazer e precisaria de tanto de valor na hora, mas a gente não tá fazendo nada para isso. E tudo isso um consórcio pode fazer por nós, desde que seja conduzido por um profissional que saiba o que está fazendo e que aplica na sua própria vida e que vive isso também, né? A ansiedade da contemplação, a gestão daqueles boletos, aquela coisa toda, mas de um jeito bom, entendendo que aquilo ali é pro futuro e não para pagar dívida. Nós precisamos começar a planejar a vida que nós queremos ter. Não só o que nós vamos fazer amanhã, não só coisas separadas, mas as coisas unidas. Porque é aí que a gente vai conseguir chegar no quarto P da produtividade, que é a prosperidade. Falem com a Paty, chamem ali no QR Code para perguntar no WhatsApp dela e também sigam ela no Instagram para acompanhar os conteúdos maravilhosos e super até motivadores que ela compartilha.